Olá pessoal, estamos na nossa nona aula do curso Criando uma Aplicação Web com Vue.js e Quasar. Nesta aula vamos estar criando nossa página de login e vamos estar utilizando o Story criado na aula passada para fazer a conexão dessa página com algum tipo de back-end. Porém, a conexão de fato com esse back-end, com essa API, vai ficar para uma outra aula. Esta será apenas focada no login e na interação com o Story. Vamos começar criando a nossa página de login. Para isso, acesse o terminal e digite aquele comando que aprendemos na aula de criação de página, que é quasar np, e aí damos um nome, login page. Pronto, enter. E ela foi criada aqui em nossas páginas, ok? Vamos acessá-la, pronto, está aqui. Agora, vamos vincular essa página a uma rota. Para isso, acesse routes novamente, e aí aqui fora desse path principal, ok, após o path principal, abrimos um novo e colocamos path, /, login, componente, no singular, abrimos uma onFunction, import, pages, no plural, login page. Pronto. Agora, se a gente vier aqui na nossa aplicação, opa, faltou uma vírgula ali. Então, colocamos essa vírgula, salvando, pronto. Agora, se a gente vier aqui e colocar /login, não tem nada. Por quê? Porque ainda não temos uma página de login. Então, vamos lá, começar a dar corpo para ela. Para isso, começamos adicionando um key layout, ok. Depois um QPage. E antes desse QPage, desculpa, um QPage container. Colocamos esse QPage dentro dele. Pronto. E aí, não mudou nada ainda. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui um QCard. O que é um QCard? Um card. Ele é um quadradinho, tá? Vou até colocar aqui com uma cor para a gente conseguir ver. BG Red, por exemplo. Aqui ainda não tem conteúdo dentro. Então vou colocar aqui, por exemplo, um meu card de login. Ó, ele é um card é um cartão, né? Um pedaço da sua tela que tem algumas bordas, que tem uma sombra, por exemplo, e aí dentro dele ficam informações relacionadas. Eu gosto de utilizá-lo para fazer uma página de login, porque eu acho que ele dá um contraste bem bacana, que normalmente eu vou na page e coloco um BG primary, né, a cor primária, e aí no card eu deixo ele em branco, então um BG white, background, BG de background, ok? E aí, vou colocar aqui um QCard section, uma seção dentro do meu card, e vou colocar um div com uma classe text h6 e colocar aqui login. Vamos ver, olha só, já está tomando forma. Pronto. Aí agora um QSeparator, que ele cria uma linhazinha separando os meus itens, um outro QCard section e um outro QSeparator fora do QCard section, irmão dele, e um QCard actions. Qual que é a diferença de um QCard section para um QCard action? O section, ele é uma seção. Você vai colocar componentes diversos ali dentro, de texto, de lista, enfim, componentes mais voltados para a visualização. Enquanto com o QCard Actions, como o nome diz, ele é voltado para as ações de um card, como, por exemplo, os botões de login, de cancelar, de voltar, de registrar, de abrir, enfim. Botões que fazem ações relacionadas àquele card, aquele contexto do card. Então, label, login. Ok, e aqui a minha seção está vazia. Vou mudar a cor para primary do meu botão. Pronto. Ok. E vou adicionar uma propriedade ao meu QCard Action chamada Align Right. O que isso faz? Ele alinha o meu botão, ou os meus botões, se eu tiver mais de um, à direita. Então, vou adicionar aqui mais um, que daí fica melhor da gente visualizar, como cancelar.
Eu sei que não faz sentido para a ação de login, mas depois a gente pode mudar para, por exemplo, um esqueceu a senha. E ele é flat. Ó, ele alinha tudo para lá. Entendeu? Então, vou colocar aqui um esqueceu a senha. E aí, por exemplo, eu quero inverter. Eu quero que o meu login venha primeiro e o meu esqueceu a senha depois. Eu quero que cada um fique em um lado. Então, eu mudo aqui para between, ou seja, entre. Então, vão ficar entre o início e o fim. Então, um vai ficar no começo e o outro no final do meu componente. Pronto, já temos os nossos botões. Agora vamos adicionar conteúdo a ele. O que um login tem? Ele tem um formulário. Então, o que? Form. Dentro desse formulário, a gente tem um que? Input. Que ele serve para a gente colocar o que? O nome de usuário. Então, vou colocar aqui usuário. Pronto. Vou colocá-lo como outlined. Acho que fica mais bonito. Pronto. E o que mais que ele precisa? Uma senha. Ao invés de eu ter que criar o meu input, colocar todas as validações de senha, todas aquelas ações de alterar, entre visualizar ou esconder a senha, a gente tem um componente que também foi criado na nossa aula onde a gente criou o nosso primeiro componente, que se chama password input. Ó, e como ele foi definido como global, como ele foi registrado na nossa aula de boot file, então ele não importa mais. Ele já sabe de onde vem, então não preciso importá-lo. Label senha outline. Pronto. Olha só que legal. A gente tem os nossos componentes aqui. E agora vamos dar um espacinho nele. Então vamos adicionar uma classe chamada QGutter YMD. Ou seja, ele vai adicionar um espaço entre todos os filhos do meu QForm de forma vertical, ou seja, de cima para baixo. Pronto. Só que esse card está muito esquisito, ele está muito grande aqui. Então vamos começar adicionando um padding no meu QPage. Pronto, ó, já deu uma melhorada. Só que ele ainda assim está muito esquisito, está muito para cima. Então vamos centralizá-lo no meio da página. Então eu adiciono aqui uma classe chamada Flex e um Justify Center. Ó, ele centralizou agora na horizontal. Então vamos agora centralizá-lo verticalmente, que é o Align. Align não, items, no plural, center. Pronto, olha só que legal. Ele criou uma caixinha bem menor do máximo dos nossos componentes, que ficou muito mais bonitinho, muito mais visual. E o nosso componente de senha, como eu falei, está funcionando. É que não existe um model value para ele, então ele acaba perdendo o valor quando a gente muda igual aqui. Se a gente sair, ele perde o valor. Vamos alinhar agora o login ao centro do nosso componente também, do nosso card. Para isso é mais simples ainda. Só adicionar um class ao QCard section text center. Pronto, está alinhado ao centro. É que você pode colocar, por exemplo, uma imagem, a logo da sua empresa, né, a logo da empresa, ou o nome, ou até mesmo deixar como página de login, acessar, usuário, enfim. O nome que você quiser, imagem, não tem. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Igual o usuário aqui. Você pode colocar e-mail, CPF, CNPJ, depende do tipo de autenticação que você estiver utilizando. Você pode usar senha, você pode usar algum outro tipo de código de validação, enfim. Então, aqui fica a seu critério, mas se for para um login simples, acredito que esse formato é bem válido. E os botões você pode mudar a ordem, por exemplo. Não, quero que o login venha primeiro, venha alinhado à direita. Então você só altera ali, ó, login, esqueceu a senha. Pronto. Ou não, eu quero que os dois ocupem o mesmo espaço. Então eu tenho algumas outras propriedades. Por exemplo, eu posso usar o evenly, que é sempre. Então ele vai dar um espacinho entre todos. E aí, para me deixar todos iguais, eu posso adicionar aqui uma class row
e em cada um dos meus botões colocar uma outra classe chamada col6. Porque, igual eu expliquei, o Flexbox, ele divide, né, o Flexbox está relacionado à row, ele divide a nossa tela em, o componente, enfim, em 12 partes. Então, se eu defino uma usando 6, significa que eu quero a metade delas. Só que ele acabou ficando um embaixo do outro. Por quê? Por causa do meu Ively. Então, eu posso tirá-lo. Ah, desculpa, errei. É porque aqui a call não pode ser de 6, tem que ser, por exemplo, de 5 dos dois para ele manter o espaçamento. Porque aquele componente não é preparado para isso, mas ele ocuparia os botões do mesmo tamanho. Então, fica a seu critério. E aí, acho esse botão muito grande, quero dar menos impacto a ele. Então, size SM, por exemplo. Aí ele fica um pouco menor, fica os dois do mesmo tamanho. Então, vai a seu critério, vai testando, vai vendo o que se encaixa melhor. Ou não, acho que está muito pequeno esse card, quero aumentá-lo. Então, eu posso vir aqui, criar um style, ou até mesmo uma classe específica, colocar um widget de, por exemplo, 500 pixels, ou utilizar algum outro tipo de unidade de CSS. Então, ó, ele aumentou. Ah, não, quero que ele ocupe 1/4 da tela. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui 25 view widget. Olha, ele vai ocupar 1/4 da tela. Quero metade, 50. Pronto. Quero 30% da tela, então 30. Pronto, aí você vai ajustando conforme a sua necessidade, conforme a especificação do layout que você quer. Agora que temos um layout para a nossa página, vamos adicionar dados a ela. Vamos permitir que esses dados de usuário e senha sejam mantidos para a gente realizar o login no futuro. Então, vamos lá. Para isso, eu vou apagar esse name e mudá-lo para login page. E vou abrir o meu setup. Pronto. Dar um return, que é um objeto vazio. Pronto. Agora aqui vou criar uma const username igual a ref, referência de uma string vazio. Fazer as importações. Pronto. Vou copiar de novo essa linha e vou mudá-lo de username para password e manter a mesma coisa, uma referência para uma string vazia. Pronto. E aqui no meu return eu utilizo o username e o password. Ok. Agora aqui, ao invés de model value, é vmodel de username. E aqui é um vmodel de password. Pronto. Se vier aqui, agora eu consigo digitar, por exemplo, admin. E se eu alterar aqui, ó, ele mantém tudo funcionando. Pronto. O login ele não acontece nada, esqueceu a senha também não. Ok, então agora que temos como manter os nossos dados, não vamos fazer o login ainda. Vamos aplicar regras de validações para os nossos inputs. Por exemplo, aqui eu não quero mais que seja colocado um usuário, eu quero que seja um e-mail. Então vou mudá-lo para e-mail. O nome da variável eu posso mudar, mas se quiser pode vir aqui e mudar como e-mail. Faz todas as alterações. Pronto, ele ainda continua funcionando. Pronto, admin. Pronto, admin. Então está funcionando. Mas como aqui eu quero um e-mail, então não posso aceitá-lo assim. Eu preciso que seja um arroba, alguma coisa, enfim. Eu preciso de um e-mail válido. Não necessariamente precisa existir, mas ele precisa ter um formato de e-mail válido. Para o e-mail é muito simples. Basta adicionar aqui no meu input, com 2 pontos. Rules. Sempre que você for trabalhar com rules, regras, você precisa dos 2 pontos, porque elas são computadas, elas são reativas. Então, aqui ele espera um array, e aqui eu vou passar e-mail, porque já existe internamente no Quasar algumas validações pré-definidas, como é o caso de tempo, só que esse tempo é o tempo americano, RGB, color ou RGBA, ou os dois. Hexadecimal, quando você estiver trabalhando com cores, por exemplo, e-mail, data, só que também no formato americano, qualquer formato de cor, tempo completo com segundos, enfim, algumas básicas. Normalmente, quando a gente está trabalhando com data e hora, eu recomendo vocês criarem as próprias validações, porque
você às vezes você vai querer que ela seja internacionalizada, ou seja, que para cada estado, para cada lugar, para cada país tenha o seu tipo de hora específico. Então você quer ter controle sobre isso, enquanto que se você utiliza apenas um date aqui, ele vai utilizar sempre o formato americano. Nem todos os países utilizam, ok? Então agora se a gente vier aqui digitar, por exemplo, teste, ele está dando erro. Por quê? Porque não existe um e-mail válido chamado apenas teste. Então eu preciso de teste@admin, por exemplo, .com. Aí é um e-mail válido. Mas eu quero que apareça uma mensagem informando que o e-mail é inválido. Então eu venho aqui, coloco um e-mail inválido. Teste. Olha só, ele não apareceu. Por quê? Porque, infelizmente, não é dessa forma que a gente faz a validação de e-mail com mensagem. Por quê? Porque aqui dentro ele já tem alguns pré-definidos. Então, tipo, não... só tem aqui a regra. Não tem uma mensagem de retorno falando, olha, para esse e-mail, eu preciso que seja válido de alguma forma. Para isso, você tem que criar a sua própria função. Não vamos estar fazendo isso para o e-mail, vamos utilizar apenas essa. Mas para a senha, vamos sim criar uma função de validação, porque a senha, por exemplo, é mais complexa. Eu quero validar se ela está vazia, se ela tem uma determinada quantidade de caracteres, ok? Então, existem várias formas de você fazer isso. Por exemplo, rules, Aqui ele vai me dizer que rules não existe. A minha propriedade rules não existe. Por quê? Porque o meu password input não tem essa propriedade aqui nos próprios. Então é só vir aqui e adicioná-lo, acessar o password input, colocar rules, array. Pronto. E aí aqui no meu key input, deixa eu só colocá-lo em linhas separadas, eu adiciono aqui rules, recebendo rules. Pronto. Agora o nosso password input tem essa propriedade e ele espera um array. Pronto. Então eu quero validar se a minha senha é vazia. Então eu venho aqui val e abro uma arm function, porque esse val é o valor atual do meu input, ok? E aí se not, duas vezes negação. O que seria essas duas vezes negação? Uma vez é para transformá-lo em booleano e a outra vez é para inverter o meu booleano, ou seja, se tiver um valor, ele vai se tornar true. E mais uma vez, para ele ficar falso. Ou o contrário, se não tiver, ele vira true e depois falso. Então aqui, se o valor for vazio, então o que eu tenho? Senha é obrigatória. Pronto. E aí agora um outro val igual a val.language, ou seja, quero pegar o tamanho dela. Se for menor que 8, então a senha é muito curta. Pronto. E aqui agora teste.com e aqui a senha é obrigatória e 1, 2, 3. Opa, desculpa, está ao contrário, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, a senha é muito curta, mas tem mais de 8 caracteres. Por quê? Porque aqui é menor que 8, mas eu preciso que ela seja maior ou igual a 8. Porque a minha regra, o rules, funciona da seguinte forma. Se esse valor for falso, então ele vai retornar o texto. E se for um texto, ele vai mostrar esse texto lá no bottom, aqui. Agora, se o meu valor for verdadeiro, ele não vai mostrar nada, significa que passou na minha regra. Então, aqui agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7. A senha é muito curta. Quando eu colocar o 8, ele volta, continua e aceita, ok? Mas aí, eu quero impedir que o meu login aconteça se alguma das minhas regras for falsa, se não passar em alguma das minhas validações. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu form, adiciono um ref igual a login form, por exemplo. Venho aqui no meu setup, crio uma const chamada login form, mesmo nome da minha referência lá, ref do tipo que
form vazio. Adiciono a importação e retorno meu login form, vírgula. Com a nossa referência adicionada, vamos criar agora a função de login. Const on login recebe uma function sem parâmetros. Deixa eu só remover essas coisinhas aqui. E aí aqui a gente vai transformá-la em uma async. Então adiciono async e retorno aqui o meu on login. Login. Pronto. Aí agora no clique do botão de login, vou aqui, @clique, adiciono a ação de clique, on login. Pronto. E aí vamos validar se o meu e-mail ou minha senha é válida toda vez que eu clicar nesse botão. Então para isso eu dou um if loginform.value e abro um parênteses, coloco uma negação antes desse parênteses, né, dentro do meu globado aqui, e dentro deles eu faço o seguinte: loginform.value.validate, e é uma função que espera um true, né, espera um boolean, não é obrigatório, mas se você passar true, ele vai focar no primeiro componente que der falha, e coloca um return. Se não, se passar, vou só dar um log aqui para ele não dar erro, login com sucesso. Depois a gente vai alterá-lo para executar um login. Pronto. Então, ó, tá vazio. Se eu clicar aqui, ó, ele vai lá. Só que, ó, ele só tá indo no primeiro. O segundo também deveria, né, mostrar. Então, para que isso aconteça, eu tenho que vir aqui no meu form e adicionar a propriedade Gradly, que vai aplicar a validação em todos os componentes e antes de dar falha, não no primeiro e já parar. Então, se eu clicar aqui agora, ó, está nos dois. Se eu atualizar a página, tá sem nenhuma validação, pronto, nos dois. E ele puxa o foco lá pro primeiro. Ok? Vamos agora adicionar um login. Vamos fazer o login, né? Para isso, vamos utilizar o nosso auth de autenticação, né? O nosso story de autenticação, com const auth store igual ao use auth store. Pronto. Adiciona. Ok. E aí aqui const user igual a authstore.login email.value e password.value para pegar os valores deles. E aí, se not user, ou seja, se o usuário for falso, faz alguma coisa, se não, faz alguma outra coisa. Para isso, a gente vai mostrar uma mensagem. Então, vou usar aqui o const notify da seguinte forma e vou dar um use quasar. Pronto. E aqui, se não der certo o login, eu vou mostrar um type negative e uma mensagem falha no login. Por questão de segurança, toda vez que vocês forem apresentar uma falha em algum login, eu recomendo que seja uma mensagem bem genérica. Nada como erro, senha inválida, e-mail inválido, alguma coisa nesse sentido, porque, por exemplo, se a pessoa sabe, se um hacker sabe que a senha é inválida, ele vai tentar utilizar outras senhas, né, às vezes algum tipo de arco-íris de senha ali, né, uma força bruta, em cima de um determinado e-mail que ele sabe que existe no sistema, então fica bem mais fácil para eles acessarem. Agora, se é uma mensagem meio genérica, como falha no login, ou sem acesso, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter que achar esse e-mail, vai ter que achar a senha, então é um processo mais complicado para eles. Não impossível, mas torna mais difícil. E quando ele for sucedido, né, quando o login retornar um usuário de fato, eu vou colocar aqui positive e vou mostrar uma mensagem mostrando o nome do usuário. Então, vou fazer uma interpolação de string com meu user.name login realizado com sucesso. E por que ele deu erro? Porque necessariamente ele às vezes não vai existir na false. Então, aqui eu vou ter que mudá-lo de not login. Opa, desculpa. Aqui se for
se ele não for um usuário bem sucedido, né, se for um falso, eu tenho que colocar um return também, além de mostrar a mensagem. Aí funciona. Porque eu preciso que ele pare aqui, senão ele iria mostrar as duas mensagens. Ok? Só que aqui no nosso login, ele espera um admin, username admin. Então aqui eu vou só mudar para admin@admin.com. Pronto. E aqui, vamos lá, admin.com, admin. Ah, mas assim é muito curto, então vou mudar aqui também para admin 1234. Pronto, salva. Aí tem que colocar de novo. admin@admin.com, admin 1234. Pronto, login. Falha no login. Por quê? Provavelmente a gente tem alguma coisa errada. Então, vou copiar aqui, ó, pra gente fazê-lo passar. Admin 1234. Opa, está dando falha. Vamos descobrir o porquê. Olha só, username, password está sendo passado. Aqui ele está esperando o e-mail.value e o password.value. Ele está retornando, né? Mas não está dando sucesso. Por quê? Teremos que analisar. Então, o que a gente pode fazer? Pode colocar logs, por exemplo, log para o username e para a senha. Então, password. Pronto. E aqui existe uma ferramenta chamada de console, né? De DevTools e console. Para acessá-la, basta apertar F12 e aqui admin@admin.com e admin 1234. Login. Olha só, ele nem está passando. Provavelmente é porque eu não atualizei a página. Às vezes o story ele dá esse tipo de problema. Então, admin 1234. Ah, agora foi. Era exatamente isso. Ó, e aqui no log, consegue ver o log que eu coloquei lá. Então, ó, login bem sucedido. Administrador, login realizado com sucesso. Então, e se não, falha no login. E se eu, por exemplo, tiver assim, ele nem executa, ó. Uma coisa importante que eu esqueci de adicionar é, percebam que quando eu clico no login, ele, além de verificar, ele mostra a mensagem, mas ele não deveria. Por quê? Porque aqui tem um return, né? Então ele deveria parar aqui, mas ele passa, né? Ele passa daqui porque essa função, ela necessita de, ela é uma função assíncrona, então ela precisa de um await aqui para esperar ela terminar de executar para continuar o código, ok? Né, porque a validação pode ser que demore, porque existem validações assíncronas dentro dos componentes, né, em alguns casos. Então, ó, agora ele não mostra mais a mensagem, mas ele para aqui. E chegamos ao final de mais uma aula. Esta aula foi um pouco mais extensa devido à densidade do conteúdo dela, já que envolvia criações de páginas, adição de funcionalidades um pouco mais complexas, validações, enfim. Mas ela foi muito produtiva. Então, né, conseguimos criar a nossa página de login e adicionar algumas validações a ela. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso login, porém, vamos avançar ainda mais nele. Vamos adicionar uma funcionalidade mais complexa, que é realizar a autenticação via web. Vamos criar um serviço para isso, vamos criar entidade. Então, vai ser uma aula também um pouco mais extensa, mas que vai valer muito a pena de ser assistida e de ser feita, para vocês estarem aprendendo a realizar essa conexão entre o seu front-end e uma API, né? Pode ser uma API sua, pode ser uma API de terceiros, então, enfim, o tipo de conexão, com quem você vai se conectar, não importa. O que importa é que vocês vão saber iniciar uma conexão e pegar esse resultado. E claro, com isso a gente vai ter informações de alguns usuários para a gente estar passando para uma outra página, né? Adicionando nossa story e passar para a nossa página de login. Para nossa página index, né? Onde a gente mostra a informação como o nome do usuário, ok? Então, agradeço muito por assistirem até aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do curso. Eu vou estar deixando o repositório do código na descrição e também o link com a playlist com todos os vídeos do curso na descrição. Não se esqueçam de ir lá conferir, tá? E eu vejo vocês na próxima aula.